Que isso mostra, são duas coisas. Primeiro que as decisões são políticas, sim. E é inevitável que seja assim, né? Assim, a gente pode reduzir ou aumentar o espectro político da instituição e dos juízes do Supremo, mas que sempre haverá uma decisão política, assim como a gente já discutiu aqui sobre o impeachment. O impeachment ele tem uma parte técnica e uma parte política. E ele é aplicado, inclusive, pelo legislativo no final. Então, eu acho que isso aí não tem como a gente deixar tudo muito puro, né? Esse é um primeiro ponto. Tem sempre um aspecto político. Acho que o argumento do ministro, nesse caso do telefone, faz sentido, mas nos outros que você deu não faz. Então, depende da ocasião. Quando depende da ocasião, não vale como regra. O outro problema é que quando a gente vê os ministros falando, tanto o Barroso quanto o ministro, os ministros em geral, né, os mais antigos, que têm mais passagens diferentes por diferentes governos, é muito claro que como eles perderam a credibilidade mesmo, né? Eles se expuseram demais, se transformaram em atores políticos e toda vez que, pelo menos isso aconteceu no Brasil recentemente, que essas figuras se transformaram em figuras, aspas, populares e deram a sua imagem política e deram a sua percepção política sobre temas muito complexos, eles perderam credibilidade e a instituição foi junto. Uhum. Então, qualquer explicação que seja dada hoje e nos próximos anos, até o fim dos seus mandatos, do ministro Gilmar, do ministro Alexandre, do ministro Barroso, esses que têm entrado nos embates para valer, né, e dado afirmações, inclusive políticas explícitas, do tipo, derrotamos o bolsonarismo, então aí fica muito difícil você achar que ele está fazendo uma afirmação em defesa das instituições, porque eles se transformaram em atores políticos. Então, como é que a gente sai desse imbróglio? A gente só sai desse imbróglio quando o poder executivo, que é o ponto que o Luiz está levantando aqui, aliás, o vídeo que eu tenho assistido que tá viralizado nas redes é exatamente sobre esse ponto. Um vídeo do deputado que ele tá todo editado, rodando aí, que está justamente fazendo a crítica a essa ponte explícita e tácita entre o executivo, que ele acabou de citar, e o judiciário. O executivo não tem condição de governar se não for com essa muleta do judiciário. E nós vamos ter que conviver com isso até 2026. Sob o risco de não ter governo, que esse governo já é quase um não governo, sob o risco de ter um governo do judiciário. Então, diante dessa circunstância, como é que a gente desfaz? A pergunta que fica é como é que a gente desfaz se as pessoas são as mesmas, né? Desfaz quando o executivo deixar de ser o que ele é hoje. E aí vai ter que ter um acordo político, porque as personalidades não vão deixar de existir, elas vão ter um mandato além de 26.